E aí ele começou a revelar algumas coisas da minha própria alma. Eu confesso para você que eu não gostei de ver o que eu vi naquele dia em mim. Mas o pior é que Deus estava vendo aquilo todo dia em mim e eu não via. O que Davi estava fazendo agora era o primeiro passo, de fato, para que o poder transformador de Deus entre na nossa vida. É deixar Deus mostrar para a gente as áreas que a gente precisa de uma intervenção poderosa dele. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A primeira coisa que Davi pede a Deus nessa transformação é algo que precisava acontecer dentro do seu coração. Davi entende que a mudança que ele necessitava começava dentro da sua alma e não apenas fora, no contexto da vida. Por quê? Porque quando ele confessou o seu pecado, ele reconheceu que ele não era mais o mesmo homem que tinha sido ungido pelo Senhor. E é interessante isso, porque quando a gente estuda a história de Davi, vai descobrir que na unção de Davi para ser rei, não é? Porque Deus tinha tirado a unção de Saul, e o profeta vai lá na casa dele e diz: olha, o Senhor me mandou aqui para ungir um de seus filhos, me apresenta os seus filhos. E aí o Jessé vai apresentando os seus filhos, e tem um dos filhos, não é? Que Samuel diz assim: é esse. O profeta diz: é esse aí. É esse. E aí o Espírito Santo diz: ô Samuel, não é não. Não é esse. Porque você está olhando a aparência, está olhando do lado de fora, e eu olho o que tem dentro do coração. Procura que tem mais filho aí. E aí então ele pergunta para Jessé: Jessé, tem mais algum filho? Ah, tem. Tem o caçulinha aqui, o menorzinho de todos, está lá cuidando das ovelhas. Traz. E quando ele traz, o Senhor diz: é esse. Porque o que Deus tinha visto em Davi, que Deus tinha amado, era um garoto humilde, que amava a Deus de todo o coração, e que desejava servir a Deus com toda a sua alma. Mas agora esse garoto humilde, que amava a Deus de todo o coração, e que desejava servir a Deus com toda a sua alma, tinha se tornado orgulhoso, arrogante, prepotente. E ele sabia que ele precisava, Davi sabia que ele precisava da intervenção do Senhor para que ele voltasse a ser humilde, ensinável. Porque quando nós nos tornamos arrogantes, Deus precisa quebrar-nos. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Sabe, toda vez que a gente se torna orgulhoso, Deus luta contra nós. Porque o orgulhoso não consegue ouvir a voz de Deus. Ele só ouve o que a sua mente e o seu coração desejam. E ainda que seja ungido de Deus, porque Davi era ungido de Deus, por causa do seu orgulho, agora ele não era capaz de ouvir a voz de Deus. O orgulho de Davi foi o seu maior inimigo. Enquanto ele estava lutando as batalhas externas contra os inimigos de Israel, ele, por causa da sua busca de Deus, ele se tornara vencedor em todas elas. Mas ele foi derrotado
na batalha da alma, simplesmente porque ele imaginou que nesta batalha da sua própria alma, ele não precisasse dos milagres de Deus. Queridos, a gente não precisa de milagres de Deus só fora, nos contextos das circunstâncias da vida. A gente precisa de milagres de Deus dentro do nosso coração. Isso a Bíblia chama de quebrantamento. O orgulho faz com que a gente olhe a realidade como se nós não prestássemos conta a ninguém, porque a gente é senhor do nosso nariz. Mas quem pode fugir da autoridade de Deus? Quem consegue fugir dessa autoridade? Agora, eu quero dizer uma coisa para você: o orgulho nos engana. Eu nunca vi um orgulhoso dizer que é orgulhoso. Não é verdade? Todo mundo à volta dele sabe que é orgulhoso, mas ele não se vê orgulhoso, porque o orgulho cega. Alguns anos atrás eu estava num meu momento de oração e a gente ora, né? E Deus responde, né? E eu pedi para Deus fazer uma coisa: sonda o meu coração. O que é que o Senhor está vendo em mim que o Senhor quer mudar? E eu me lembro que eu estava no meu carro, debaixo da minha árvore. Lembra que eu falo para você que de vez em quando eu faço isso? E aquela tarde Deus quebrou a minha alma. E Ele começou a falar dos meus perigos. E disse: olha, não estou gostando do que eu estou vendo em você. Você está muito orgulhoso, está muito metido. E é interessante que o orgulhoso quer discutir com Deus. Senhor, mas como? De que jeito? Eu falei: não, eu vou te mostrar. E aí ele começou a revelar algumas coisas da minha própria alma. Eu confesso para você que eu não gostei de ver o que eu vi naquele dia em mim. Mas o pior é que Deus estava vendo aquilo todo dia em mim e eu não via. O que Davi estava fazendo agora era o primeiro passo, de fato, para que o poder transformador de Deus entre na nossa vida. É deixar Deus mostrar para a gente as áreas que a gente precisa de uma intervenção poderosa dEle. Há algumas coisas que eu não faço. Eu não faço. Eu não gosto de falar o tamanho da igreja, eu não gosto de falar quanta gente arrecada, eu não gosto de falar uma série de coisas. Sabe por quê? Porque eu conheço o meu coração. Eu não gosto de falar quantas igrejas a gente organizou nesse período de 30 anos. Eu não gosto de falar nada disso. Porque eu conheço o meu coração e eu não quero passar por uma outra tarde como aquela. Porque mesmo assim, às vezes a gente tem recaídas. Não tem jeito da obra transformadora de Deus, poderosa de Deus, vir sobre a nossa vida, se a gente não tiver um espírito quebrantado, humilde diante de Deus. Por isso o segredo do poder de Deus na nossa vida começa: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Deus não nos mede por aquilo que temos, nem por aquilo que realizamos, nem pelos títulos que conquistamos. Ele mede a gente e nos dá uma nota por aquilo que Ele vê no nosso coração. E nessa hora, Davi estava entendendo isso. Senhor, o meu ministério não é tão maravilhoso quanto eu pensava, porque eu alcancei o maior território que Israel já teve, desde a entrada na terra prometida. O meu ministério não é tão maravilhoso quanto eu pensava, porque eu consegui unir as 12 tribos de Israel e agora elas andam juntas, numa só visão e num só propósito. Não são mais 12 pequenos reinos. O meu ministério só pode ser significativo se eu for aquele menino pastor de ovelhas, cheio do teu espírito, que ama honrar o Senhor acima de tudo.
Mas para isso o Senhor vai ter que quebrar outra vez o meu orgulho. Me ajuda a ter um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor. Porque se eu tiver um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor, o Senhor nunca vai me desprezar. Mas se eu for arrogante, o Senhor despreza. Segunda coisa, que é um milagre de Deus, transformador, vai estar no versículo 10 desse texto. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não foi somente a autoimagem de Davi que ficou turva e precisava de restauração. Os valores de Davi haviam mudado. Isso porque ele podia se auto-justificar diante dos seus atos errados. Aquela pureza simples dos valores de Deus tinham se perdido. É incrível como pessoas às vezes falam coisas como se a quebra dos valores de Deus fosse a coisa mais simples da face da terra. E aí, por exemplo, mentem. E quando você pergunta, por que você mentiu? Eu digo, eu menti para proteger alguém de um mal maior. Mas se esquecem da simplicidade das Escrituras. As Escrituras dizem que o pai da mentira quem é? Aí eu não ouvi. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, que mal maior você quer na sua vida do que o pai da mentira controlando a sua boca? E é interessante, a gente acha justificativa para a vida da gente. A gente descobre, por exemplo, pessoas dando desculpas para o seu jeito de viver, a sua maneira de viver, a sua corrupção, a sua busca de ídolos internos da alma, como se não fossem nada. Porque simplesmente a gente tem desculpa para tudo. Eu conheço gente que nunca levou uma pessoa para Jesus em toda a sua vida ministerial, sua vida cristã. Nunca, nunca. E se eu perguntar por quê, vai ter 50 mil desculpas. Quando a palavra de Deus nos diz que a gente tem que ser testemunha. E se eu sou testemunha, algo de Deus vai acontecer, porque o poder é de Deus, o milagre é de Deus, a vitória é de Deus. E o que Davi está dizendo é: Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida uma pureza de coração que não é minha. Toda vez que não vemos a realidade na perspectiva de Deus, é sinal de que o nosso coração foi contaminado, foi pervertido, perdeu a simplicidade e a pureza que vem do alto. Pureza de coração é a capacidade de enxergar a vida da gente e o mundo de acordo com os valores do reino, com a simplicidade de Deus. O que é que Deus espera de você, querido? O que Ele está querendo fazer na tua vida? Quando a gente vive pureza de coração, a gente entende que a gente tem missão, que a gente tem propósito, no lugar que a gente está e no contexto que a gente está. E é interessante porque a pureza de coração faz coisas tremendas na vida da gente. E a gente faz diferença. Pureza de coração faz a gente enxergar o mundo com outros olhos. E descobre que a graça de Deus pode usar a nossa vida em qualquer contexto. Muitos anos atrás eu fui fazer uma conferência. E nessa conferência, aquela igreja tinha comprado um equipamento para dar de presente a uma irmã que estava na cama e estava completamente imobilizada, não conseguia fazer mais nada. Mas aquela irmã tinha uma visão de missão que era extraordinária, fora do normal. E esse equipamento era um equipamento que ela conseguia ligar o telefone por comandos de voz.
Então ela dizia, ó, liga, tal, e dizia o número do telefone, e a pessoa ligava. E aí a família dela deixava na cama, compraram uma estante. Naquele tempo ainda existia a lista telefônica, não é? E tinha a lista telefônica da cidade, e você lembra como é que eram as listas telefônicas, né? 2 colunas imensas ali, né? De cada página, então abriam em 2 páginas, e aquela mulher passava o dia ligando aleatoriamente para aqueles números da lista telefônica. E quando alguém atendia, ela dizia assim: olha, Deus me mandou ligar para você. E dizia quem ela era, o que estava fazendo, e que Deus tinha mandado ela orar por aquela pessoa, quais eram os motivos, e orava por aquelas pessoas, e intercedia por aquelas pessoas. E quando a gente olhava a situação daquela pessoa, dizia assim: meu Deus, o que está acontecendo? Mas era impossível não ver naquela mulher um coração puro. Não apenas nos valores de certo ou errado, mas a pureza de quem ama a Deus acima de todas as coisas e quer ser instrumento de Deus em toda e qualquer circunstância. Davi está dizendo: Senhor, um dia eu já fui assim, mas não sou mais. Senhor, eu sou rei, tenho um exército, mas o meu coração ficou corrompido. E eu preciso aprender a ser rei e ter um exército com o coração puro. Sabe, quando a gente não tem o coração puro e tem poder humano, a gente usa as pessoas. Mas quando a gente tem um coração puro, a gente abençoa as pessoas e serve as pessoas em nome de Jesus. E as pessoas nos seguem não porque a gente tem poder, mas porque a nossa vida inspira o coração de outros a servir Jesus. Eu conheço muita gente que quando chegaram a uma posição de poder, perderam a pureza. São tremendamente controladores. E que não entendem que é inspirando pessoas que a gente leva e conduz pessoas aos lugares de Deus. Eu conheço muita gente que faz coisas maravilhosas, mas deixa um rastro de destruição pelo caminho. Você conhece gente assim? Sabe por quê? Porque falta pureza. E pureza é algo que Deus quer dar para os seus filhos. Pureza é unção do Espírito, é graça de Deus derramada. A gente teve uma reunião com os pastores aqui da igreja, alguns dias atrás, estávamos lá na nossa chácara, e eu pedi para que cada um escrevesse uma frasezinha e depois compartilhasse conosco, né? Numa frase, né? O que você gostaria, né? Como você gostaria, qual é a tua missão, o teu ministério? E eu fui o primeiro a escrever a minha, deixei guardada aqui debaixo do meu iPad e esperei todo mundo falar. E aquilo que eu tenho buscado de todo o meu coração é que Deus me ajude a inspirar pessoas. Que Deus me ajude a inspirar pessoas. E para isso eu preciso ter um coração puro. Porque se eu não tiver um coração puro, você logo vai sentir o cheiro da não pureza na minha alma, do orgulho na minha alma. Mas quando a gente inspira pessoas com o nosso jeito de ser, com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, com a nossa fé, com a nossa disposição de servir, algo de Deus move o coração das pessoas. O que eu mais desejo é que eu inspire você a orar mais, que eu inspire você a buscar Jesus intensamente,
que eu possa inspirar você de alguma maneira a depender de Deus, a crer nos milagres de Deus, a buscar a face do Senhor, a encontrar o Senhor na sua vida, porque tudo mais vai passar nessa vida, mas a presença do Espírito Santo é eterna. Terceira coisa que ele vai pedir: Senhor, eu preciso de um milagre dentro de mim. Por isso me dá um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E essa é outra ação transformadora de Deus, dar-nos firmeza, estabilidade. Eu conheço muitos crentes imaturos espiritualmente, e a marca da imaturidade espiritual é a falta de firmeza e estabilidade na sua fé. Tiago diz que estas pessoas têm a sua mente dividida. Ora desejam a graça de Deus, ora buscam as suas paixões, ora querem viver pela sabedoria do alto, ora se deixam levar pelas filosofias deste mundo. O que Davi estava dizendo era: Deus, eu não quero ser assim como tenho sido. Alguém que hoje compõe hinos de louvor e amanhã dorme com a esposa de um amigo muito chegado. Eu não quero mais ser alguém dividido interiormente, pois pessoas assim não apenas fogem da tua presença, mas deixam um rastro de dor na vida dos seus amados. Mas a única maneira de ter um espírito estável é quando entregamos os nossos tesouros a Jesus e fazemos Ele o Senhor absoluto da nossa vida. Não dá para viver a verdadeira fé tentando servir a dois senhores. Foi por isso que Jesus falou sobre o preço do verdadeiro discipulado. E o preço do verdadeiro discipulado é entrega total. Muitas pessoas olham para esse texto que eu vou ler aqui de Lucas, como se ele tivesse a ver com administração. Quando ele diz assim: olha, não começa a construir uma torre se você não sabe se você tem o dinheiro suficiente para terminar, senão você vai passar vergonha. Mas queridos, esse texto não tem nada a ver com administração, tem a ver com discipulado. Não entrega a tua vida ao Senhor se você não quiser que Ele seja o Senhor de tudo. Presta atenção, porque senão você vai se escandalizar e vai escandalizar outros no meio da tua jornada. Olha só o que Jesus disse em Lucas 14, 25 a 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que a palavra está dizendo para a gente? É que para a gente viver o milagre de ter um espírito estável, a gente tem que aprender a colocar todos os nossos tesouros no altar de Deus.
E não é fácil colocar os tesouros no altar de Deus. Não é fácil. Mas não tem jeito da gente ter uma vida madura espiritual se Jesus não for o Senhor absoluto da nossa vida. E o interessante é que Deus é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom que Ele não pede tudo uma vez. Porque se Ele pedisse tudo uma vez, eu acho que você desistia. E Ele vai colocando em xeque áreas da nossa vida. E a gente vai tendo que aprender a colocar as áreas da nossa vida nas mãos de Deus e a confiar nele. Deus teve que trabalhar algumas áreas diferentes na minha vida, e eu quero dizer para você que eu continuo aprendendo a andar nesse processo. A gente nunca está pronto, querido. Deus está construindo a minha vida assim como está construindo a tua, mas o princípio é o mesmo. Eu não quero terminar no meio do caminho desaprovado por Deus. Eu quero continuar nessa jornada sendo aprovado por Deus, e Deus vai trabalhando na minha vida. Deus teve que trabalhar no meu coração tantas coisas, queridos. Primeiro, entregar as pessoas que eu amo a Ele. Eu tinha muito medo, lá no começo da minha jornada, ainda quando jovem, o que ia ser da minha mãe, porque era eu que cuidava da minha mãe. E o meu salário, tudo quanto eu ganhava, eu colocava dentro da minha casa, para ajudar a sustentar a minha casa. E eu retardei o meu casamento, porque eu pensava assim, como é que vai ser? Até o dia em que o Espírito Santo me visitou e falou assim, olha, pega os tesouros do seu coração e dá para mim que eu vou guardar no meu cofre. Exatamente isso. Eu não vou tomar de você, mas eu vou cuidar para você. Você pode confiar? Queridos, não foi fácil fazer isso. Mas Deus é tão bom, me casei. Minha irmã assumiu lá o controle das finanças, e um dia estou conversando com a minha mãe e com a minha irmã, e descubro que elas têm dinheiro na poupança, e eu nunca tinha conseguido colocar dinheiro na poupança. E eu estava bravo, eu falei, como é que é possível? E de repente o Espírito Santo falou assim, você colocou no meu cofre? Pode continuar colocando no meu cofre as pessoas que você ama. Por isso que Jesus disse, quem amar mais pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque nós vamos pegar os nossos amores, que às vezes são tão profundos, tão bonitos, tão preciosos, e Deus sabe que são preciosos. Mas assim, Jesus, tu vens em primeiro lugar, e eles vão estar nas tuas mãos, eu vou confiá-los ao Senhor. Mas eu não passei só nesse teste, teve tantos outros na minha vida financeira, tantos outros, que Deus disse, olha, eu quero tudo que você tem. Eu sempre fui muito preocupado com as reservas para o futuro, para a velhice. Eu não sei porquê, desde criança eu estava preocupado com isso. E um dia Deus falou, olha, o apartamento que você tem em São Paulo eu quero, o carro que você tem eu quero, o teu fundo de garantia eu quero. Como se dissesse, olha, está sempre zerado. E se eu juntar de novo, ele vai pedir de novo, eu vou dar. Porque na verdade, um dia Deus me falou uma coisa tremenda. Ele disse, o levita não vai ter possessão nessa terra, eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê em mim? Sabe, discipulado, deixar Jesus ser o Senhor da vida, ter um espírito estável, é aprender a depender de Deus em todas as circunstâncias e colocá-lo como Senhor da vida. Deus teve que quebrar o meu coração em outras áreas, queridos. Naquela época, teologia não era reconhecida pelo governo brasileiro, pelo MEC.
Eu me lembro até que uma vez, na campanha de 2010, um cidadão me escreveu, né, e metendo o pau em mim, dizendo: você é doutor em teologia, eu nunca encontrei você em nenhum registro. E não ia encontrar mesmo, porque teologia era curso livre. Eu me formei no doutorado em teologia como curso livre. E tive que escrever para o indivíduo: meu querido, você não conhece nada, né? Realmente, olha, o negócio é o seguinte: teologia era curso livre até tal data, eu fiz o curso em tal data, e tal data, e assim vai. Não devia ter nem escrito. Por causa disso, eu fui fazer psicologia. E é interessante porque Deus abriu todas as portas, e chegou o dia, Ele me disse: vai para Curitiba. Eu tinha que entregar a psicologia. E eu disse: Senhor, Tu vens em primeiro lugar, está aqui o curso de psicologia. Mas Deus é tão bom, que hoje eu tenho um PhD reconhecido, não tem nenhum problema. Mas não é isso, porque Ele podia não me ter dado nada. Porque o que Ele queria em mim era um coração estável, em que as circunstâncias não fizessem eu ficar pulando de um lugar para o outro, mas eu pudesse dizer: Tu és o Senhor da minha vida em qualquer circunstância. E sabe, queridos, isso é um milagre de Deus, que vai sendo formado pelo poder do Espírito Santo. E sabe, não é um milagre como um derramar mágico sobre a nossa vida, mas é um construir da alma. O Espírito Santo vai trabalhando uma área, vai trabalhando outra, e a gente vai fazendo uma entrega, a gente vai fazendo outra, e a gente vai fazendo outra, e a gente vai caminhando nesse processo com Deus. E é nesse processo com Deus que nós vamos sendo transformados. E aí a gente aprende a viver uma vida de obediência incondicional. Verso 12 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É interessante como é fácil obedecer em algumas circunstâncias e é difícil obedecer em outras. E Davi sabia disso. Davi sabia obedecer a Deus quando a coisa se tratava de guerra. A Bíblia diz que ele não entrava em nenhuma batalha sem consultar a Deus em oração e pedir através do Urim e do Tumim, que eram as pedras que tinham na estola sacerdotal, os sinais de Deus para saber o que ele deveria fazer. E ele colocava todos os planos diante de Deus, por isso ele era vitorioso nas guerras. Mas ele não sabia depender de Deus na família. E a sua família era uma tragédia. Ele não sabia depender de Deus no espírito arrogante dentro dele. Por isso seu coração virou uma tragédia. E Deus estava dizendo para ele: Davi, não adianta você aprender a me obedecer incondicionalmente só numa área da vida. Você tem que aprender a me obedecer em todas as áreas da sua vida. E sabe, queridos, isso é milagre de Deus na nossa vida, é poder de Deus trabalhando em nós. Tem gente que não quer que Deus se meta nas suas finanças, nos seus relacionamentos afetivos, nos seus sonhos, na sua missão, na sua vida profissional. Querido, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Se você quer ser discípulo de Jesus, Jesus tem que ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Porque não existem quartos fechados que Jesus não os conheça e não os prove segundo o seu olhar santo. E se você tem algum quarto fechado, você precisa aprender a entregar a chave nas mãos de Deus. Davi continua aqui pedindo um milagre de Deus, e ele vai pedir sabedoria do alto. Sei que desejas, verso 6, a verdade do íntimo,
e no coração me ensinas a sabedoria. Sabe por quê? Porque se você está tentando dirigir a sua vida usando a sabedoria humana, a Bíblia diz no livro de Tiago que ela é diabólica e ela provoca só guerras. E tem muito crente que louva a Deus como Davi fazia, escrevendo até os seus salmos, mas vive a vida seguindo a sabedoria humana. E aí, queridos, se quebra. Eu creio que Deus nos convida a viver debaixo do poder dEle, em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho um amigo que diz que se você consegue explicar tudo o que está acontecendo na sua vida, no seu ministério, é porque Deus ainda não fez nada. Porque quando Deus começa a fazer, você não tem explicação, porque tudo é milagre. E eu conheço muita gente que conhece tudo, sabe tudo e consegue explicar tudo. E tem teoria para tudo. Mas ainda não experimentou o que é viver debaixo dos milagres de Deus. Porque quando a gente vive debaixo dos milagres de Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nem que a gente tenha que seguir a nuvem, como Moisés fez. Nessa noite eu queria orar com você, porque Davi entendeu que ele precisava confessar o seu pecado. Davi entendeu que ele precisava de perdão do alto, misericórdia. Mas Davi entendeu que ele precisava de mais do que isso. Ele precisava do poder de Deus fazendo coisas na vida dele que ele não tinha capacidade para fazer. E ele usa palavras fortes. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Senhor, eu preciso de uma obra de criação. Ó Senhor, me volta a fazer uma pessoa simples e humilde de novo. O espírito quebrantado e contrito, como modelo de vida. Pai, me ajuda. Me ajuda a viver a tua sabedoria todos os dias. Pai, me dá estabilidade em toda e qualquer circunstância da vida. E quando a gente começa a caminhar nessa dimensão do poder de Deus, a gente começa a ver o que Deus vai fazendo na nossa vida de transformação. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que Jesus transformou de maneira poderosa. Poderosa. Áreas da sua vida foram completamente transformadas pelo poder de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Que a obra de Deus não terminou. E que o poder que Ele quer derramar sobre a tua vida quer transformar outras áreas da tua vida. E que algumas delas a gente esconde da gente mesmo. Como se Deus não as pudesse ver. Cada dia que eu entro no meu escritório, na minha sala de oração, ou quando vou para debaixo da minha árvore, Deus revela o que Ele está vendo. E Ele pede: você quer ser meu discípulo aqui também? Ah, queridos. E eu tenho que fazer novas entregas. Você quer ser discípulo de Jesus em todas as áreas da sua vida?
e quer ver o extraordinário de Deus acontecendo no meio da tua fraqueza, então você tem que aprender a deixar Jesus ser o Senhor de tudo. De tudo. Até daquelas áreas mais difíceis. Mas quando isso acontece, o imponderável de Deus te acompanha. E esse imponderável de Deus se revela de uma maneira tão tremenda, que a alegria do Senhor vem sobre a nossa alma. Você precisa do imponderável de Deus na tua casa, na tua família. Você precisa do imponderável de Deus no teu trabalho. Você precisa do imponderável de Deus na educação dos seus filhos. Você precisa do imponderável de Deus no teu casamento. Você precisa do imponderável de Deus nos teus negócios. Você precisa do imponderável de Deus na missão que Deus te deu. Quando Ele diz, olha, presta atenção, que contas você vai fazer, Ele não está falando de grana. Ele está falando, você está disposto a me colocar acima de tudo e de todos? Senão nem entra nessa jornada que não vai dar certo, você vai se frustrar. Porque com Cristo é tudo ou nada. Não tem um jeito mediano. Ou Ele é Senhor, ou a gente não está debaixo da autoridade dEle. Ele não divide a sua autoridade. Então nessa noite eu queria orar com você. Uma oração de busca, de intervenção de Deus. Mas não dá para ser uma oração de busca pela intervenção de Deus sem que a gente entregue algumas coisas no altar de Deus. Alguns precisam entregar sua vida profissional. Alguns precisam entregar os seus sonhos. Alguns precisam entregar, sei lá o que, só o Espírito de Deus sabe. E você. Por isso, nessa noite eu queria convidar você a fazer um ato de entrega significativa. E a gente vai fazer isso de uma maneira simbólica, tá? Porque às vezes a gente tem que materializar um pouquinho. Se você tem que entregar o seu casamento ao Senhor, você vai pegar a sua aliança, colocar na mão, como eu estou fazendo aqui, e vai oferecer a Deus daqui a pouco, quando a gente for orar. Se você tem que entregar a sua profissão a Deus, você vai pegar alguma coisa que possa representar a sua profissão, os seus sonhos, sei lá o que, mas transforma isso num gesto parabólico, né? Uma parábola viva. E a gente vai oferecer a Deus hoje. Se são pessoas amadas do seu coração, escreve no pedacinho de papel o nome delas. A gente vai colocar na mão de Deus hoje. E a gente vai descansar na intervenção de Deus. E vai buscar os milagres de Deus. E vai aprender a confiar no jeito de Deus. Toma cuidado para não atropelar, né? Porque tem muita gente que quer ser o Espírito Santo e atropela a ação de Deus na vida da sua família, no seu dia a dia. Então, se você é uma dessas pessoas, para fazer essa entrega, você vai sair do seu lugar e traz com você isso, porque no momento da oração a gente vai levantar isso para o céu, como um símbolo de entrega, de devoção, de busca, de intervenção de Deus, e dizendo, cria Deus em mim, algo novo que só o teu Espírito pode fazer. Então, se Deus está falando com você, vai saindo aí do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá, em nome de Jesus, vai saindo do seu lugar. Se você estiver lá na galeria, vai descendo agora, em nome de Jesus, deixa Deus fazer a obra que Ele precisa fazer na tua vida. Eu não sei como, de que jeito, mas nós cremos que Deus vai fazer algo tremendo. Cremos que Deus vai fazer algo tremendo aqui entre nós. Algo tremendo.
Às vezes a gente vai ter que entregar sentimentos do nosso coração, amarguras dentro da nossa alma, dores que nos congelam. Deus sabe. Mas a gente vai fazer entregas aqui hoje. Entregas. Cria em mim. Cria, Senhor, em mim. Cria. Alguns vão ter que entregar o seu orgulho. Oh, Senhor. Isso, pode vir. Que benção. Esse é um ato de fé. Esse é um ato de fé, de busca, pedindo poder e a intervenção de Deus. Mas é também um ato de descanso. Porque algumas dessas coisas que você está trazendo são tão pesadas às vezes, não é verdade? A gente está fazendo uma força tão grande para carregá-las. E o Senhor diz: olha, sou eu que vou tomar e vou cuidar. Confia em mim? Confia? Então vai confiando no Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Tem algumas pessoas que estão chegando aqui, isso, agora. Tá. Eu não sei o que é que você trouxe aqui, tá? Mas eu queria que a gente fizesse desse momento um ato simbólico, tá? Olha, lembra, não tem poder nas coisas, lembra disso, não tem poder nas coisas. Mas às vezes, quando a gente materializa alguma coisa, é mais fácil para a gente entender que a gente está fazendo uma entrega. Não é verdade? Tá? Então lembra, não tem poder, mas poder está em Jesus. Mas eu estou agora entregando, estou fazendo algo em nome de Jesus, tá? Então, se você puder levantar isso para o céu, como se eu estivesse colocando na mão de Deus, isso coloca na mão de Deus, o símbolo que você trouxe, o nome que você trouxe, a situação que você trouxe, tá? Coloca na mão de Deus, e agora você faz a entrega. Senhor, pode falar para Ele: Senhor, estou te entregando, e diz o nome, diz o que, diz o porquê. Fala porque o Espírito Santo te falou. E diz agora: Senhor, eu não vou conseguir deixar aqui na tua mão, se não houver uma intervenção do teu Espírito agora. Intervém, que eu quero que a paz do Senhor e a alegria da salvação esteja na minha alma. Cria em mim isso, Senhor. Cria em mim isso, Senhor. E pede para Ele um espírito firme e inabalável. Um coração puro. Humildade. Alegria. E os milagres de Deus na tua vida. Pode pedir milagre de Deus. Pede milagre de Deus. Não para fazer as coisas do teu jeito, mas para receber o que Deus vai fazer na tua vida, do jeito dele. Pai querido, aqui está o teu povo, amado do Senhor, querido do Senhor. Filhinhos teus, a quem o Espírito Santo falou nessa noite. E nessa hora, Pai, eles estão respondendo à voz do teu Espírito Santo. E por fé, eles trouxeram, Senhor, estes símbolos de pessoas, coisas, histórias, marcas da vida, sentimentos. E eu quero te pedir agora, Senhor, começa a recolhê-los. Pai, são tesouros. Por isso que é tão difícil entregar. Porque são tesouros. Especialmente quando são pessoas. Eu quero te pedir, Senhor,
com carinho, toma nos teus braços. Com carinho, toma nos teus braços. E que eles possam sentir que nessa hora o Senhor está tomando nos teus braços. E Pai, ao tomar nos teus braços, abençoa. Porque Pai, muitas dessas pessoas que eles estão trazendo na tua presença, eles gostariam de abençoar, mas não podem. Então eu quero te pedir, toma nos teus braços e abençoa. Eu não sei o que isso significa, e talvez nem eles saibam a extensão disso. Mas Senhor, nós estamos aqui porque precisamos que o Senhor crie algo novo dentro de nós. Ó Pai, alguns estão trazendo coisas que são tesouros que amarram a alma. E eu quero te pedir, toma Senhor, pode tomar. Mas não deixa o buraco no coração, coloca do poder do teu Espírito aí, Pai. E aquilo que eles vão experimentar no poder do Senhor seja tão maior, tão maior. Ó Pai, alguns estão colocando, Pai, sentimentos, sonhos, visões, profissão. Ó Pai, toma. Porque Tu és o Senhor de todas as áreas da vida deles. E continua a construir algo novo, tremendo, cheio de graça na vida dos Teus filhos. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, todo o povo de Deus de pé. Dá a mão para quem está perto de você. A gente vai terminar esse culto aqui juntos. E lembra disso, ó. Deus quer fazer algo novo, cheio de poder na tua vida. Cheio de poder. Tá? Se você veio trazer o seu casamento, vocês continuam com problemas. Não pensa você que depois dessa oração está tudo resolvido. Vão ter problemas. Mas vocês vão entrar em casa e dizer, Senhor, Tu has de nos ajudar a enfrentar os nossos problemas e construir um milagre aqui dentro de casa. E se tiverem os dois juntos, vocês vão orar por isso. Assim que entrarem em casa, Senhor, constrói um milagre. Se você estiver sozinho, quando entrar em casa, que talvez a outra pessoa não entenda o que você viveu. Não queira explicar tudo e enfiar pela goela que vai dar outra briga. Tá? Simplesmente quando você entrar em casa, diz assim, faz-me alguém que inspire. Está entendendo? Faz-me alguém que inspire. Deixa o Espírito de Deus fazer. Você não precisa convencer, não precisa provar nada. Faz-me alguém que inspire. Deixa o Espírito Santo agir. Quando você for para o teu trabalho, tá? Se você entregou a sua profissão, entra lá no banheiro, entra lá em um lugar particular e diz, Senhor, hoje é o meu primeiro dia aqui. Usa-me para a Tua glória. Porque de hoje em diante isso aqui é um ministério, onde o Senhor vai usar a minha vida para a Tua glória. Você vai trabalhar. E pede a Deus para ser o melhor profissional que exista na face da terra. Mas que a glória de Deus seja vista em você, no seu trabalho. Se você está entregando sonhos, não pensa que Deus vai deixar um buraco. Você começa a orar para dizer assim, Deus, qual é o teu sonho para mim? Eu já entreguei o meu, agora eu quero saber o teu, porque é isso que eu quero de todo o meu coração. O vazio não vem de Deus. Deus preenche o vazio com a direção do seu Espírito Santo. Você vai buscar a direção do Espírito Santo. E vou dizer, você vai passar por outras entregas. Porque quando você estiver nessa jornada, ele vai dizer assim, tem mais, vem cá. Senhor, eu já entreguei tudo. Falou, não entregou não. Tem mais alguma coisa. Mas graças a Deus que não é hoje. Senão você não ia aguentar. Né? Mas Deus vai te derramar graça. E o que Ele vai fazer? Eu queria ouvir depois. Eu podia um dia a gente marcar aqui um culto, Paulinho, marcar um culto só de testemunho aqui. Vamos fazer, tá? Para você contar o que Deus está fazendo. Porque eu conheço esse Deus.
E eu sei que Ele vai fazer coisas extraordinárias, milagres, tá? Agora vamos terminar o culto adorando a esse Deus. É interessante que Davi, quando termina esse salmo, eu não vou poder pregar mais sobre ele, vou mudar de salmo, tá? Mas ele vai falar de 3 coisas. Ele diz assim: Senhor, eu quero aprender a te servir, a te louvar, não é? E proclamar quem o Senhor é, depois do que o Senhor fez na minha vida. Que você saia daqui desejando servir, tá? Louvar e proclamar Jesus, Senhor da tua vida. Eu não enxerguei teu poder, Senhor. Perdoa-me, em grande mentira eu criei. Tu não poderias salvar-me. Perdão, Senhor, meu erro eu vi. Salva-me, revela-te a mim, com minha vida e coração, Senhor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei, grandemente eu te exaltarei, nada é impossível para ti, Senhor, eu creio em ti, te exaltarei, Senhor, te exaltarei.
Aleluia.